Dr. Rubens Teixeira, é um prazer imenso estar aqui com o senhor, né? Depois que entrei em contato, assisti um vídeo lá na internet com algumas indagações, algumas questões, e como nós temos assim acessos, digo até milhares de acessos dos seus vídeos, vídeos que são de debates em TV, em rádio, estudos, pregações, palestras em universidades. Nós gostaríamos muito de registrar uma palavra, um posicionamento seu com relação a esse último vídeo onde nós mostramos uma citação à sua pessoa. Bem, eu gostaria primeiramente de esclarecer que não fui eu quem colocou os vídeos que estão na internet, porque eu não tenho tempo realmente de produzir vídeos, mas foram pessoas que de alguma maneira têm acesso a esses vídeos. Eu não vejo problema algum que eles sejam colocados. Existe um vídeo em especial que fala sobre a prova científica do ateísmo, que esse vídeo ele foi gravado em um ambiente em que as pessoas têm a mesma convicção que eu, a fé em Deus. São pessoas que a premissa ali era a pessoa crer na Bíblia. Então, talvez as pessoas que pensem diferente, que creem diferente, ou que não creem em Deus, elas podem até se achar que aquilo ali tem alguma coisa relativa à intolerância ou mesmo zombaria, mas não é exatamente isso. Eu tenho um respeito enorme por pessoas que creem e por que não creem em Deus, por pessoas que creem diferente de mim. Eu gostaria de ser muito tranquilo ao responder, porque quando a gente tem insegurança, quando a gente não sabe argumentar, não tem convicção do que pensa, a gente age como um terrorista. O terrorista, ele é agressivo, ele ataca, ele fala mal. E esse tipo de comportamento agressivo é arma de fraco. As pessoas fracas que não têm como fundamentar, são intolerantes, elas terminam por ofender. Então eu queria dizer que, ao passo que a convicção que eu expressei ali é uma convicção que eu creio, mas eu respeito as pessoas que pensam diferente, que creem diferente. Não queria agredir a convicção religiosa ou não religiosa de qualquer pessoa. E aquele vídeo é apenas parte de um debate, não está o debate completo, e às vezes uma parte não expressa o todo. É lógico que ali eu não toquei em alguns temas que não foram objetos do debate, por isso as pessoas acham que eu fui talvez simplório demais no questionamento, mas exatamente não foi isso. E, doutor eu respondi Rubens, como foi perguntado. O senhor acha que a importância de quem fala é importante para o julgamento de um argumento? Qual a sua opinião? Olha, Aristóteles foi um filósofo muito respeitado, até hoje muito respeitado. As ideias dele. Ele associou a credibilidade de um argumento a quem fala, até por uma razão natural. Quer ver? Eu vou ser bem simplório na minha explicação. Quando alguém está doente, ela pede explicação para quem? Para o médico. Por quê? Porque o médico fez um curso acadêmico ligado à área de saúde. Quando alguém tem um problema jurídico qualquer, por mais que ele entenda que uma pessoa seja vivida, que seja experiente, ele se consulta com quem? Com o advogado. Por quê? Porque o advogado cursou direito, ele conhece as questões ligadas ao direito. Então, as pessoas, por exemplo, um juiz, quando ele vai interrogar uma testemunha, ele leva em conta a característica da testemunha, a formação intelectual da testemunha, a capacidade dela de discernimento, de expressão, e por aí vai. Então, é lógico que uma pessoa, quando fala, a credibilidade dela está associada a um conjunto de coisas, dentre elas a formação intelectual, porque as pessoas, elas argumentam com base no que elas sabem, e a forma que se tem de lastrear conhecimento no mundo inteiro é o título acadêmico, a formação acadêmica. Então não tem como eu desconsiderar a formação acadêmica de qualquer pessoa. Eu tenho que, por premissa, respeitar quem fez um concurso, passou, fez um curso, cumpriu todos os requisitos do curso e se formou. Se eu pensar diferente, eu estou colocando por terra toda a formação acadêmica, científica ou técnica em todo o mundo, porque, em geral, os cursos são lastreados, digamos assim, as formações técnicas são lastreadas em cursos. E quanto maior o grau de complexidade dessa formação técnica, mais exigente se torna o curso. Interessante que a gente escuta muito falar sobre isso, formação acadêmica, conhecimento acadêmico e pesquisas científicas publicadas. Na verdade,
Fica uma pergunta agora. Todas as pesquisas científicas são obrigatoriamente publicadas? Deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, como é que funcionam as publicações acadêmicas? Existem diversos tipos de publicações. Existem as publicações que, por exemplo, são revistas de universidades. Existem universidades que têm menos demanda, menos oferta, a relação oferta-demanda, digamos assim, é desequilibrada, precisa de artigos para serem publicados e aceitam artigos mais facilmente. Existem revistas que são de mais alto nível e que são mais rigorosas ao aceitar as suas publicações. É como uma competição. Se você falar assim, eu ganhei o torneio da minha universidade, eu ganhei o torneio de diversas universidades do meu bairro, da minha cidade, eu ganhei o torneio de diversas universidades do meu estado, eu ganhei o campeonato profissional do meu estado, eu ganhei uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. A gente observa que um título de Copa do Mundo vale muito mais do que um título de um campeonato nacional. Um título de uma revista científica altamente ranqueada, bem posicionada entre o ranking das publicações científicas, ele é muito mais valorizado do que muitos artigos, às vezes, numa revista com menor crivo. Então, a publicação ela é valorizada à medida do tipo de revista que ela é publicada. E o que pouca gente sabe é que, geralmente, nas universidades tem os professores pesquisadores, nas instituições de um modo geral. Esses professores, pesquisadores, pessoas muito sérias, muito dedicadas, têm alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que pesquisam junto com eles e eles publicam artigos. São frutos de uma pesquisa coletiva de um grupo enorme de pessoas e o professor, geralmente muito mais bem preparado, ele acaba capitaneando isso. Por conta disso, eles têm condições de publicar muito mais artigos. Pessoas que vivem, por exemplo, trabalham em outro tipo de atividade, por mais que eles tenham uma formação intelectual sólida e que às vezes eles escolhem publicar artigos, eles não têm muitas oportunidades de escrever artigos porque eles se dedicam a outras questões. Eu queria deixar claro, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu participei de uma competição a nível nacional que poderiam ser publicados, participar da competição. Eu participei de uma competição em que poderiam participar candidatos do Brasil e do exterior e de diversas formações acadêmicas. E eu não tinha publicado nenhum artigo científico até então sobre economia. E foi feito um trabalho, uma competição a nível nacional, que foi o Prêmio Tesouro Nacional. E quem avalia o Prêmio Tesouro Nacional são professores geralmente ligados à Fundação Getúlio Vargas, que é um dos melhores centros da área econômica, da pesquisa econômica do Brasil. E o que acontece? O meu trabalho foi submetido à avaliação entre mestres, doutores e professores do Brasil inteiro e o meu trabalho foi premiado, quando muitos outros trabalhos de pessoas que tinham um rol enorme de artigos científicos publicados não foram premiados. Então, a gente observa que não tinha nenhum artigo publicado na área econômica, mas a pesquisa que eu fiz, ela foi selecionada como de relevância para a política econômica do Brasil, de alto potencial técnico, e foi premiada. Então, daí você observa que, às vezes, quem tem um rol enorme de artigos não quer dizer necessariamente que está num nível de alta performance, vamos dizer assim. Então, quantidade de artigos não necessariamente reflete a performance da pessoa que está aí, que eu estou dizendo que eu nunca havia publicado um artigo da área acadêmica e tive meu trabalho premiado. Depois disso, eu escrevi 2 artigos acadêmicos. Um foi publicado numa das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo. Então, quer dizer, aquela pesquisa que eu desenvolvi, ela refletiu para a arte da ciência econômica em nível internacional, né? E o que aconteceu? Foi publicado, eu fui coautor juntamente com outro autor, né? O professor Helder, que foi meu orientador, e até alguns questionam, você foi o segundo autor. Aquela publicação refere-se à minha tese de doutorado, que está disponível para quem quiser na internet, né? O modelo foi eu que desenvolvi. E falando, inclusive, doutor Rubens, sobre a sua tese, né? Sim. Gostaria que você também falasse um pouco da sua formação acadêmica e trajetória até chegar, né, a esse prêmio, né? O que aconteceu antes disso? Deixa eu só completar aqui. Então, o artigo foi publicado numa revista científica da Applied Economics,
né, das mais bem ranqueadas no mundo, e outro artigo foi publicado aqui no Brasil numa revista bem ranqueada. Então eu me preocupei em mandar um artigo sobre minha tese para fazer o teste se minha tese realmente tinha contribuição relevante para revistas bem posicionadas, e foi publicado. Agora, com relação à minha formação acadêmica, que você acabou de perguntar, eu fiz inicialmente a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui oficial de infantaria do Exército. Depois, o Exército me deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Eu prestei concurso para o Instituto Militar de Engenharia e passei, né, para o IME e fiz o IME. Com 27 anos de idade, eu era capitão do Exército, já tinha atuado na área combatente do Exército, né, e na área tecnológica. Com 27 anos eu fiz concurso para o Banco Central do Brasil. Eu morava no Acre, lá de Rio Branco, um local difícil, uma beça de ter material para estudar, e eu, graças a Deus, consegui passar. Fui o único candidato que eu passei lá do estado onde eu fiz a prova, que é o Acre. E posteriormente a isso, eu fui para o Banco Central, fiz o mestrado em engenharia nuclear. Quando eu fiz o mestrado em engenharia nuclear, eu desenvolvi um modelo matemático, que isso tudo está no meu site, www.rubensteixeira.com.br, e numa instituição de ensino militar, que foi também o Instituto Militar de Engenharia. As pessoas pensam, ah não, todo conhecimento acadêmico, todo conhecimento científico é publicado. Ah é? Pergunta para o Pentágono se isso acontece. Pergunta para a Universidade Hebraica se isso acontece. Pergunta para as instituições militares e estratégicas do mundo inteiro se quando descobrem alguma coisa, se elas saem publicando. Lógico que não. Isso é um desconhecimento de como funciona o mundo da estratégia militar e da estratégia do conhecimento. Existem muitas coisas interessantes publicadas? Existem. O estado da arte é medido pelo que se publica, é medido, mas muita coisa não se publica, lógico que não se publica. E quando eu fiz mestrado em engenharia nuclear, lá no Instituto Militar de Engenharia, minha dissertação está também no meu site, né? Ela foi sobre um modelo matemático que eu desenvolvi sobre rejeito altamente radioativo. Então, tá lá para quem quiser pesquisar, é relevante ou não. Se alguém quiser dar uma conferida, entra lá e confere se o trabalho for um trabalho de alta relevância ou de baixa relevância. Até me deu algumas sugestões de melhorias, caso queira, né? E, doutor Rubens, dentro dessa sua formação... Só eu preciso de um detalhe, você pediu para falar da formação, esqueci de falar. E quando uma certa ocasião, abriu as inscrições para fazer concurso para doutorado em economia. Esqueci de falar do doutorado. Eu não tinha nem graduação nem mestrado em economia. E detalhe que eu descobri do concurso, numa sexta-feira, a prova seria na segunda. Eu fiz concurso para fazer doutorado em economia, passei e fui cursar doutorado em economia. Fiz doutorado em economia sem ter feito nem graduação nem mestrado. Disputei com candidatos que tinham mestrado, que tinham graduação em economia, que tinham artigos publicados. Eu, que não tinha nenhum artigo publicado sobre economia, passei, fiz o doutorado e, simultaneamente ao doutorado em economia, eu fiz também o curso de direito, né? E alguém pode falar, então ele bagunçou tudo, porque ele não deve ter aprendido nada. Para justificar que eu estudei de forma muito séria, muito empenhada, eu terminei o curso de direito e doutorado ao mesmo tempo. Eu nunca fiquei reprovado em matéria alguma de qualquer curso que eu tenha feito. São 21 anos de curso acadêmico, mais 11 anos de ensino médio e ensino fundamental, soma-se aí 32 anos. Isso. E o que acontece? Quando eu terminei o doutorado em economia e direito ao mesmo tempo. Defendi minha tese, defendi minha monografia e fiz prova para a OAB no 10º período de direito. Passei na OAB, então, quer dizer, eu estava estudando condizentemente a matéria. Minha monografia de direito foi premiada, minha tese de doutorado foi premiada. Isso é importante dizer porque as pessoas falam, não, ele é um pastor, ele não pesquisa, não conhece. E fazer esse tipo de insinuação, realmente eu fico assim bastante perplexo pela coragem que as pessoas têm sem mostrar qual a reputação intelectual que tem fazer qualquer comentário sobre isso. Embora se saiba que existem muitas pessoas sérias, pessoas corretas, pessoas humildes, né? Elas muitas das vezes falam do que não sabem, opinam sobre o que não conhecem. É aquela coisa que talvez a psicologia ou a medicina pode explicar melhor do que eu, porque isso deve ser um problema existencial, psicológico, não sei o que é, um problema mental que eu não sei explicar exatamente o que faz uma pessoa agir dessa maneira. Interessante, né, doutor Rubens, que quando nós estudamos, quando se faz um mestrado, até o curso de graduação em estudos bíblicos, a gente faz um mestrado ou doutorado, a gente aprende muita coisa ali interessante. A própria medicina, quando ela começou a ser estruturada como ciência, ela teve a sua base na própria Bíblia. Olha, o que acontece? Eu li a Bíblia toda com 9 anos de idade. Eu li a Bíblia toda com 9 anos de idade. Depois disso eu fiz vários cursos.
O que acontece? Na Bíblia há conhecimentos ligados ao direito, à sociologia, à medicina, à física, à química, é um conhecimento vasto. Alguém tentar falar sobre a Bíblia sem conhecer a Bíblia é uma espécie de loucura. Eu considero uma espécie de loucura. É como se você querer ensinar alguém a fazer cirurgia cardíaca se você nunca sequer frequentou uma aula de um curso de medicina. É loucura, eu não consigo exatamente entender o que motiva uma pessoa a falar do que ela não conhece. Agora, a Bíblia traz conhecimentos vastos e interessante que muitas coisas que a Bíblia já dizia, a ciência descobriu depois. Muitas coisas que diz a Bíblia, a ciência não comprovou que existe, mas também não provou o contrário. Existem coisas que, por exemplo, vou citar um exemplo clássico. Na Idade Média achava-se que a Terra era plana. No livro de Isaías 40, 22, diz o seguinte, que Deus assenta sobre o globo da Terra. Globo não é uma figura plana, é uma figura sólida de forma arredondada. Qualquer um que estudou geometria plana e espacial sabe disso. Ora, na época, a ciência entendia que era plana. Era contraditório com o que dizia a Bíblia. Todavia, depois descobriu-se que a Terra tinha realmente a forma arredondada como tem. Então, quer dizer, a Bíblia era muito profunda. Né? Eu tive a oportunidade... Doutor Rubens, é que quando você citou aí sobre a Idade Média, até então era uma filosofia aristotélica, onde o homem não questionava. Quando houve a quebra do cosmos, e que essa descoberta de que a Terra era redonda e que tinha o seu próprio movimento, então hoje nós temos homens e mulheres cristãos que acreditam nisso, que defendem isso, porque é real, porque o cristianismo não é ignorância, pelo contrário, é uma amplitude de conhecimento. Olha, eu estive no Egito, estive em Israel, estive na Palestina, estive em Roma, e fazendo com alguns pesquisadores. E o que acontece? Lá eu assistia explicações de egípcios que não eram da minha confissão religiosa, de palestinos que não eram da minha confissão religiosa e de padres, no caso de Roma, que não eram da minha confissão religiosa. Vejam que eles citavam a Bíblia de uma maneira, referenciavam textos bíblicos para dizer o que eles estavam explicando em loco lá da geografia e história local. Ora, se essas pessoas que são de lá, são nascidas lá, têm a cultura de lá, estudaram lá, se elas citam a referência bíblica, como pode alguém que não tem noção do que está falando criticar um livro tão rico, tão profundo e que realmente é impressionante? A Bíblia é impressionante. Fica muito difícil você querer conversar sobre a Bíblia, pelo menos se você debater sobre a Bíblia com quem não conhece. Você pode responder perguntas, pode esclarecer, a gente tem que ter a humildade de explicar para quem precisa. Agora, ouvir determinadas coisas, realmente você tem a impressão que as pessoas parecem até que estão sob efeito de sei lá, uma substância química ou algum problema neurológico. É difícil você ouvir questionamentos mal colocados de pessoas que sequer sabem o contexto bíblico, o que é, o que fala. Enfim, é triste. É triste porque você vê pessoas se perdendo e às vezes são inteligências que são jogadas fora. E, doutor Rubens, a gente tem observado também que até na própria mídia, TV, cinema, teatro, alguns filmes estão exaltando a própria existência e dados bíblicos, trazendo para a própria ciência. E nós sabemos também que existem universidades criacionistas. Talvez no Brasil poucos saibam disso, mas existem universidades que preparam os seus profissionais, seus mestres, doutorados, cientistas, com base no criacionismo. Olha, existem no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países, universidades criacionistas. Por exemplo, as pessoas podem dizer, alguns até questionam se teologia é ciência, se não é. Olha, a PUC tem curso de graduação, mestrado e doutorado em teologia. E não fui eu que autorizei, que eu não sou do Ministério da Educação. Então, o MEC, ele reconhece, através dos pesquisadores do MEC, que a teologia é uma ciência. Lógico que é uma ciência. E ela, por isso que tem esses níveis de graduação. O que acontece? A teologia, ela se vale da arqueologia, da sociologia, da história, da geografia, para fundamentar suas pesquisas, para lastrear suas pesquisas, tal como
né? O direito se faz uso de filosofia, de história, enfim, de diversas outras ciências da sociologia para lastrear suas teses, seus conhecimentos. Então, que a teologia é uma ciência e que isso é uma coisa lógica, que é, óbvio que é, e são os pesquisadores lá do MEC, os técnicos do MEC que autorizaram a existência, né, o registro de cursos como esse. Agora, o que acontece? O criacionismo é uma convicção que entende que Deus criou as coisas como elas são. Então criou os animais como eles são. Um animal não virou outro animal. Quem acredita nisso é a teoria evolucionista. É lógico que a evolução ela sempre aconteceu e acontece até hoje. Mas a parte da evolução que eu não acredito é que um ser deu origem a outro. Eu não acredito, por exemplo, que o homem veio do macaco. Por quê? Porque as teorias que sustentam isso, elas não provam cabalmente que o homem veio do macaco. Então não existe prova científica que o homem veio do macaco. Existem, segundo as pessoas que acreditam, evidências, fósseis, uma série de coisas que se atribuem que houve diversos tipos de seres intermediários entre homem e macaco e que houve essa transformação e que, além do homem e macaco, outros seres se transformaram animais em outros animais. Quer dizer, eu não acredito nisso, eu acredito que Deus criou o homem da forma que o homem é e criou também os animais da forma que eles são. Quem acredita nisso pode acreditar ao respeito, pode dizer, existe um lastro científico teórico, não há prova cabal de que o homem veio do macaco. Então, por conta disso, eu acho que também deve-se haver espaço para o debate do criacionismo, ou seja, que o homem surgiu da forma que ele é, porque existem pesquisas que encontraram homens da forma fósseis humanos em épocas muito antigas. Então, quer dizer, e aqueles homens já eram homens e tinham macacos virando homens, como acontece isso? Então, na verdade, as pessoas têm que ter humildade de abrir o debate, saber que existe a possibilidade da outra linha de pensamento estar certa. Eu não quero aqui execrar os evolucionistas que acreditam que o homem veio do macaco e nem querer humilhá-los ou ser ofensivo com eles. Pelo contrário, eu acredito na honestidade das pessoas, no esforço delas em aprender, de debater, de me contraditar, de dizer que eu não estou certo e por aí vai. Tudo faz parte de um grande processo dialético. Agora, eu não tenho como acreditar numa coisa que não está provada cientificamente. E eu creio que Deus criou o homem a forma que o homem é. Isso depois, a gente quando estuda a própria Bíblia, o dia da criação, né, quando Deus formou o mundo, os 7 dias, dentro da própria base de estudos, nós não vamos aqui discutir que o assunto não é esse, mas se você estiver interessado, quem está assistindo, né, Dr. Rubens, tem a questão dos fósseis, tem a questão do homem, antes do homem, os grandes animais, tudo isso os criacionistas têm como mostrar e comprovar dentro da própria palavra de Deus. Olha, eu poderia falar de um monte de coisa. Eu poderia falar da teoria das probabilidades para provar, para testar profecias bíblicas. Eu poderia falar de questões físicas, geológicas que estavam na Bíblia. Eu poderia falar um monte de coisa, mas eu queria falar disso como você querer fazer um curso acadêmico inteiro em 10 minutos. Eu não conseguiria fazer as pessoas entenderem, eu não teria capacidade de explicar isso em 10 minutos e as pessoas não teriam capacidade de entender em 10 minutos. Eu estou colocando o tema para debate só para as pessoas saberem que existem muito mais coisas do que se fala aí por aí e às vezes de uma forma até arrogante. Então, como a gente está aqui para promover esse debate, né, de uma forma democrática e respeituosa, eu quero te fazer uma pergunta. A ciência contesta alguma afirmação bíblica? Olha, em todo curso todo o tempo de curso que eu fiz, eu encontrei pela frente pessoas que pensavam diferente de mim. E essas pessoas, em geral, todas se tornaram meus amigos, minhas amigas, são pessoas muito sérias, pensavam diferente de mim. Mas eu nunca encontrei nada, em todo esse tempo que eu estudei, que contrariasse a Bíblia. Nunca encontrei nada que contrariasse a Bíblia. Ou seja, tudo que eu vi na Bíblia, tudo que eu vi na ciência, eu não vi nada que a ciência negasse o que a Bíblia diz. A Bíblia cita alguns fatos relevantes em que a ciência teria sido, vamos dizer assim, as leis científicas não teriam sido cumpridas, mas cita como milagre. Por exemplo, um exemplo clássico é quando um machado, que é um ferro maciço, que a Bíblia diz, afundou e milagrosamente, ele flutuou posteriormente. Um milagre que aconteceu. Se alguém disser, por exemplo,
ah não, eu consigo pensar uma forma de que um ferro maciço flutue na água, essa pessoa está de má fé ou é ignorância. Então, não tem como. Um machado, um ferro, ele não flutua na água, porque o ferro ele é mais denso do que a água. E a Bíblia fala que houve um fato desse, mas cita como um fato notório, um fato miraculoso, não foi um fato natural. Portanto, a Bíblia não está negando a ciência, muito pelo contrário, está tratando como milagre, dizendo que, por certo, o machado não deveria ter flutuado. E depois nós cremos também que o sobrenatural age no natural. Exatamente, é por isso que é milagre. Né? Sobrenatural. Então, tem uma passagem também que está em Isaías e Josué, onde diz que o sol parou anos a fio, os cientistas contestaram isso e a própria NASA, há poucos anos atrás, comprovou realmente esse espaço de tempo. Né? Tem muita pesquisa que as pessoas desconhecem e precisam se informar mais, né? Vamos dizer assim. Nós todos, né? Precisamos nos informar. É verdade. Até mesmo nós que somos cristãos, nós ainda estamos conhecendo muito mais coisas, né? Conhecimento é infinito, a gente não domina tudo. Não dominamos nem... Nós dominamos uma pequena parte, cada um de nós. Graças a Deus muito por pequeno. isso. Exatamente. E você acha que é ciência? A gente pode dizer que a teologia é uma ciência? Eu já respondi. Lógico que é uma ciência. Se existe curso, doutorado, mestrado e graduação... E no Brasil, as faculdades que tem? A PUC tem. A PUC é uma das maiores universidades do Brasil, mais respeitadas. O Mackenzie tem, a FAECAD, tem tantas outras universidades. Santa Úrsula. Santa Úrsula também tem. Igrejas católicas, né? Os seminários são faculdades que formam Quem acha que teólogos. teologia não é ciência é porque não sabe nem o que é estudado lá. E é lógico que tem pessoas muito sérias, muito ciosas da sua responsabilidade, sinceras, que pesquisam e pesquisam muito, não é pouco não. É verdade. Agora, Dr. Rubens, você aos seus 40 anos, com toda essa formação acadêmica, né, secular, com a sua posição, ocupando um cargo atualmente no governo, né, o senhor pode dizer que conhece toda a Bíblia? Olha, com 9 anos eu tinha lido a Bíblia toda, mas dizer que eu conheço toda a Bíblia, isso seria eu teria que ser muito corajoso para falar isso. Mas eu posso afirmar o seguinte, que na Bíblia tem assuntos relacionados à física, à química, à geologia, à direito, à história, à engenharia, medicina, enfim, a Bíblia ela é muito rica, ela é muito valiosa e ela é muito informativa, e eu vou dizer uma coisa, ela traz coisas que a ciência ainda não comprovou, mas também a ciência não conseguiu negar aquilo que não comprovou. A Bíblia é muito rica e eu me esforço por conhecê-la bastante, porque é um livro que, além de ser instrutivo, é um livro que ele consegue instruir a pessoa de como lidar no trabalho, enfim, eu acredito tanto nisso, que eu, juntamente com um juiz federal chamado William Douglas, é um homem muito conhecido, ele foi o primeiro colocado em diversos concursos da área jurídica, para juiz, promotor, enfim, a gente está escrevendo um livro sobre os princípios bíblicos, né, que são eficazes para que a pessoa tenha sucesso profissional. A Bíblia é muito rica, não dá para falar da Bíblia de qualquer forma, de qualquer jeito, tem que falar de forma muito respeitosa, muito honrosa. Nós só temos agora duas perguntas para a gente finalizar. Uma é o seguinte, dizem que não é possível provar a inexistência de Deus, como não tem como provar a inexistência de Papai Noel, Saci Pererê, fada ou qualquer outra coisa que não exista. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu poderia dar um monte de explicações científicas porque eu creio que Deus existe, porque Papai Noel ou Saci Pererê ou fada, que eu não estou nem preocupado se eles existem ou não, eles não existem, enfim, eu poderia dar um monte de explicações. Mas eu acho que quem coloca isso é criança ou tem uma idade mental infantil. Por quê? Porque as crianças, elas podem debater sobre isso. O adulto não tem como. Por quê? As pessoas veem por aí, pessoas dizendo que através da fé em Deus tiveram suas vidas transformadas, foram curadas, que venceram de situações difíceis, enfim, que Deus atua na vida delas, que tem comunhão com Deus, que Deus age, que Deus traz paz na angústia, que muda as situações, dá conforto nas horas difíceis. Tem testemunho à vontade por aí. Tem muitas pessoas que dão depoimentos livremente na televisão, no rádio, em jornais, ou seja, de um relacionamento com uma pessoa, com um ente que é Deus. Né? Pessoas que dizem que têm experiência com Deus. Se elas dizem que têm experiência com Deus, só elas mesmas podem falar sobre isso. Como um terceiro pode falar se ela teve ou não? E são muitas pessoas. Será que essas pessoas todas enlouqueceram? Veja, olha só,
quando eu fiz o curso de Direito, um professor que é doutor em Direito Penal, ele disse o seguinte: ó, o sistema carcerário está falido no mundo inteiro. Ou seja, não conseguem recuperar as pessoas. Isso foi numa classe do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso de Direito. E a gente vê que aquilo que a polícia não consegue recuperar, o Estado, o poder estatal não consegue recuperar, a gente observa que pessoas recebem Jesus Cristo em suas vidas, são mudadas e são transformadas, são libertas através da fé em Jesus Cristo. Então como é que eu vou dizer que essa pessoa não teve efeito nenhum da fé, que Deus não fez nada na vida dela? E para terminar, Dr. Rubens, o que você teria a dizer aos ateus para finalizar? Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que eles continuem debatendo, continuem acreditando investigando se Deus existe ou não. Uma pessoa honesta, cientificamente, ela pode dizer o seguinte: ela não sabe se Deus existe, porque não tem como provar se existe ou se não existe. Mas se a pessoa, por uma convicção, que eu acredito, eu atribuo a fé, eu acredito em Deus por fé. Quem não acredita é por fé também, que não provou nada. Alguém pode dizer, a inversão do ônus da prova é uma falácia. Só se a pessoa leu no Wikipédia. Só no Wikipédia que está dizendo isso, que a inversão do ônus da prova, na verdade, é um instituto da dialética jurídica. E a pessoa pode cientificamente provar que algo existe ou não através de supor a posição contrária e provar que a oposição contrária não é verdade, então a outra seria verídica. Então seria a prova pelo absurdo. Então eu queria dizer para você, continue investigando. Continue, eu imagino que vocês sejam pessoas sérias, pessoas honestas. Continue investigando. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Procure a verdade, que através da verdade vocês serão libertos de todas as dúvidas de vocês. E que Deus abençoe vocês, eu desejo do fundo do meu coração.